Olá pessoal! Este vídeo é sobre Paris e o parceiro dessa viagem é o Hotel Renaissance Vendôme. Acabamos de chegar no nosso quarto com mimos, champanhe Laurent Perrier, docinhos e o quarto é lindo, é a suíte Parisian Corner. E além da nossa experiência de hospedagem, vamos descobrir Paris juntos, atrações, gastronomia e muito mais. Então não saia daí! Fica comigo nesse vídeo e acompanha a nossa viagem. Um brinde a Paris! Dizem que Paris é a cidade do amor, onde qualquer trilha sonora é embalada pelo romance, contagiando todos que por lá passam. E não foi diferente com a gente. A convite do Hotel Renaissance Vendôme, localizado no coração de Downtown Paris, estamos nesta cidade que é pura luz, para viver experiências incríveis e memoráveis, mostrando tudo para vocês, é claro. A começar pelo hotel, Renaissance Vendôme, em 2018, foi redesenhado por Didier Gomes, com grandes inspirações na joalheria e na moda. A recepção e o lobby exibem uma decoração moderna com toques da sofisticação de Paris. Com 97 acomodações de luxo, fomos muito bem recebidos na nossa suíte Parisian Corner, que oferece vista em diferentes ângulos para as encantadoras construções da cidade. É tão bom admirar Paris de jeitos diferentes. E nós vamos, com certeza, aproveitar os momentos aqui de maneira única, seja da área de estar com poltronas, nossos doces e champanhe, ou da nossa cama king, de onde temos uma representação inédita da arte e moda de Paris bem no nosso teto. A suíte Parisian Corner conta com 35 metros quadrados, televisão, máquina de café Nespresso, frigobar, mesa para trabalho e um banheiro completo com chuveiro e banheira, além de secador de toalha, amenidades modernas e bem coloridas. Renaissance Vendôme está muito bem localizado em Paris, a poucos passos da famosa Place Vendôme e muito próximo de cobiçados endereços para compras e gastronomia, incluindo o restaurante da Rosa Júnior, onde teremos nossa primeira experiência diferenciada e descontraída de jantar. A fachada pode ser vista de longe e o espaço ao ar livre é fantástico para aquele happy hour bem parisiense. Santé! E aquilo da Rosa Júnior, ele fica pertinho do Renaissance Vendôme, o hotel onde a gente está hospedado. Ele tem uma pegada meio portuguesa com espanhola, mas tem várias opções diferentes no cardápio, então dá para aproveitar bastante. Eu já estou aqui apreciando um vinho bem particular, que é o Baume de Venise. Nossa noite não poderia ter sido melhor. Experimentamos de tudo um pouco. Pastrame especial da casa com pães e uma fresca burrata, hummus com pita, que estava saboroso demais, e cortes de carne wagyu, que estavam desmanchando na boca. Tudo foi preparado à perfeição. Mais um dia está começando em Paris, e estamos super empolgados para explorar a Cidade Luz. No Renaissance Vendôme, um delicioso café da manhã é servido diariamente no restaurante do hotel, com a proposta da gastronomia internacional, porém destacando o que a culinária da França tem de melhor, é óbvio. Queijos,
croissant, é bom demais. E o staff do hotel foi muito receptivo e simpático com a gente. Bom dia, bonjour. Agora eu vou explorar Paris. Estar em Paris e não visitar o Museu do Louvre é praticamente impossível. Esta atração é muito imponente e fabulosa e está próxima do nosso hotel. Existem todos os dias muitos motivos para visitarmos o local e nos inspirarmos em uma imensidão que é pura arte e diversidade. Museu do Louvre, que oferece um acervo rico em coleções, recebeu mais de 7 milhões de visitantes no ano de 2022, sendo 70% estrangeiros. Vênus de Milo faz parte desse acervo, sendo uma das esculturas mais importantes do mundo. Foi descoberta no século XIX na ilha grega de Milos e está exposta no Louvre desde o ano de 2010, evidenciando os detalhes da arte helenística. Ainda, a famosa pintura Liberdade à Frente do Povo, de Eugène Delacroix, é um ícone da arte francesa por retratar a Revolução, com as revoltas do povo francês contra a monarquia. A imagem da mulher segurando a bandeira da França em uma mão e uma espingarda na outra se tornou a representação da liberdade, e todos os visitantes do museu acabam ficando impactados com essa obra. O retrato da Mona Lisa será sempre a atração mais cobiçada do museu. Não importa o horário do dia, a fila é grande e concorrida para chegar perto dessa importante obra de Leonardo da Vinci. Esteja preparado para isso e reserve bastante tempo na sua agenda para essa visita. E assim que se sai do museu, o passeio continua, pois ele está conectado ao complexo comercial Carrousel do Louvre, cuja atmosfera é envolvente com diversas lojas e opções gastronômicas. Seguimos em direção ao símbolo da França, o Arco do Triunfo, localizado na Place de l'Étoile, ao lado da prestigiada Champs-Élysées. O monumento é dedicado à Revolução, com a arquitetura de Jean-François Chalgrin, e foi um desejo de Napoleão em 1806. Porém, foi inaugurado somente em 1836 pelo rei francês Louis Philippe. Em 1921, um soldado desconhecido foi enterrado na base do arco, sendo atualmente marcado por um memorial. Há passagens subterrâneas que dão acesso ao Arco do Triunfo. Com o fluxo de carros ao redor, atravessar a rua, nem pensar. Acabamos de conhecer de perto o Arco do Triunfo. Inclusive, para quem quer passar mais tempo lá, é possível comprar ingresso, subir e ter uma visão 360 de Paris. Mas não foi o nosso caso, a gente quer continuar caminhando, desbravando mais a cidade. E agora, então, vamos fazer um passeio pela Avenida Champs-Élysées para conhecer as lojas e os restaurantes. A Champs-Élysées se torna uma passagem obrigatória, com aproximadamente 2 km de extensão, onde as lojas chamam a atenção com suas vitrines criativas e autênticas. Com aluguéis anuais alcançando $1,5 milhão, há muitas lojas para serem descobertas. E para quem gosta de um pouco de glamour, a sensação de estar em uma das avenidas mais famosas do mundo é simplesmente única. O luxo de Paris também está na Galeries Lafayette, uma loja de departamentos situada na Boulevard Haussmann, sendo uma atração histórica e emblemática da cidade. Galeries Lafayette exibe a célebre cúpula Art Nouveau de 1912, com projeto de arquitetura iniciado por
por Georges Chedan. Além da variedade de produtos disponíveis, incluindo grandes nomes da alta costura e áreas separadas para homens e mulheres, a loja é palco de desfiles de moda semanais para todos os visitantes. Passeando pela frente do Les Invalides, encontramos em exposição aeronaves como o Dassault Hagan e o Dassault Rafale, sendo uma vitrine para o que se pode encontrar lá dentro no Musée de l'Armée, Museu Militar da França, aberto desde 1905 e bem procurado por causa do túmulo do imperador Napoleão Bonaparte. Estando em Paris, não deixe de conhecer. A uma caminhada curta daqui do museu, passando por toda a esplanada dos Invalides, a menos de 1 quilômetro, está o Petit Palais, o Museu de Belas Artes. Sua fachada possui cerca de 150 metros de comprimento, e bem no centro há um grande pórtico monumental coroado por uma cúpula. Inaugurada nos anos de 1900, a construção é do arquiteto Charles Giraud. Paris é sim a cidade do amor. A Tour Eiffel, que fica no Champ de Mars, confirma exatamente isso. Desde sua abertura em 1889, com projeto e construção comandada pelo engenheiro Gustave Eiffel, a torre emana uma energia que não tem igual. E com 330 metros de altura, é um ícone cultural global e o monumento pago mais visitado no mundo inteiro. É fotografada por todo mundo, sendo o cenário perfeito para as mais belas fotos de viagem. Ao anoitecer, com as suas luzes piscantes e brilhantes, a torre é capaz de conquistar e contagiar o mundo inteiro. Paris é simplesmente assim. Se você gostou de assistir, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. Aproveite para seguir Nicole Experience lá no Instagram também, para ficar de olho em todas as nossas experiências memoráveis pelo mundo. Vamos viajar juntos! Eu encontro você no próximo vídeo. Tchau!